A gente vai para uma palestra com um assunto fundamental para quem acredita no brincar como ferramenta de desenvolvimento. Nós vamos entender como diferentes formas de brincar, ajustadas a cada etapa da infância, são essenciais para estimular a fala, a linguagem e as habilidades cognitivas, promovendo um aprendizado lúdico, significativo e saudável. Quem vem aqui para o palco da nossa arena falar sobre esse tema é a fonoaudióloga infantil da clínica Uma Letra Puxa a Outra. Vamos receber, então, a Helena Souza. Obrigada. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada. Muito bom te receber aqui. Agora é com você. Obrigada. Bom, meu nome é Helena Souza, eu sou fonoaudióloga infantil e brincar é o que eu faço todo santo dia. Basicamente, todas as horas que eu estou atendendo. E quando eu recebi esse convite, eu achei bem curioso, porque eu pensei, o que uma fono infantil vai falar para pessoas que estão aqui querendo saber novidades de jogos, querendo saber como vender mais e etc. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os níveis do brincar. Bom, só para falar um pouquinho sobre mim, antes da gente começar, eu sou fonoaudióloga infantil, então eu tenho uma clínica, que é Uma Letra Puxa a Outra, onde a gente só atende crianças. Então, o brincar é a nossa base. O brincar com conhecimento técnico e baseado em evidências é como a gente vai fazer com que a nossa criança se desenvolva plenamente. E aí, eu não sei se vocês sabem, na verdade, o que faz a fono, se alguém aqui já teve contato com fono, mas a gente atua em frentes diferentes, né? Então, a gente vai ter crianças que não estão falando quando elas já deveriam estar falando. A gente vai ter aquelas crianças que têm alguma dificuldade de aprender palavras novas ou só sabe termos genéricos. E a gente tem crianças também que vão ter as trocas na fala, que seria o Cebolinha, né? Acho que é o nosso maior exemplo. E a gente vai ter dificuldades das crianças maiores quando elas já estão ali na parte de alfabetização. Bom, e o brincar, o que ele tem a ver com a linguagem e com o desenvolvimento infantil? O brincar, lá no começo, ele vai ser a comunicação dessa criança, é a linguagem que ela vai ter. Então, é a partir do brincar que essa criança vai aprender palavras, ela vai aprender a falar, ela vai aprender a se comunicar, reproduzir comportamentos e desenvolver habilidades sociais de raciocínio e estratégia. Então, logo no começo, a gente vai ter o brincar exploratório, que é o que a gente sabe de bebês que ainda não vão desenvolver a brincadeira, né? Aquele famoso, a gente mexe a mão, a gente faz careta, brinca de escondeu, achou. Então, é um brincar exploratório. Em seguida, a gente vai ter um brincar funcional, que vai se desenvolver para um jogo simbólico e um faz de conta. E lá no fim de tudo, a gente vai ter os jogos com regras. Bom, e o brincar exploratório, como o próprio nome diz, ele é um brincar em que a criança precisa explorar os sentidos dela. Então, a gente precisa de brinquedos que vão trabalhar o tato, a gente precisa de brinquedos que vão trabalhar o visual. Então, essa criança, que é um bebê, ela vai passar a controlar a cervical, ele vai começar a olhar de um lado para o outro, para cima e para baixo. A gente precisa estimular isso na criança, né? O tempo inteiro a gente está olhando para todos os lados, a gente não fica parado. E o brincar aqui, ele vai precisar estimular isso também. Além disso, é nessa mesma fase que a criança começa a identificar a localização auditiva. Então, a gente tem muito brinquedo que é, por exemplo, com chocalho. O chocalho, ele pode ajudar a gente a desenvolver com a criança, né? Então, a gente pode chacoalhar de um lado, depois a gente chacoalha do outro, para ver se essa criança acompanha, se ela localiza essa fonte sonora. A gente pode chacoalhar para cima quando essa criança já estiver mais desenvolvida, então ela vai passar a virar a cabeça e só então levantar. Então aqui a gente precisa de tudo que vai ajudar a gente a desenvolver todas essas habilidades anteriores. Se aqui eu tiver uma criança que não está prestando atenção no som que o brinquedo está fazendo, alguma coisa já tem que chamar minha atenção. Se eu estou direcionando o olhar da minha criança e ela não está olhando, aqui eu preciso prestar atenção também. Então, se a gente entender que os brinquedos e o brincar,
ele pode ajudar a gente a perceber o desenvolvimento das nossas crianças melhor. A gente consegue identificar se tem alguma coisa fora do caminho que a gente esperava que ela seguisse. Então, aqui a gente tem estimular o contato visual, levando sempre o brinquedo perto do nosso rosto, para que a criança possa entender que a gente está direcionando essa atenção. Temos a atenção auditiva, que são essas brincadeiras que a gente vai ter com chocalho, por exemplo, ou com brinquedos sonoros. Temos a localização auditiva, e aqui começam os primeiros passos que a gente vai ter do desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, nossa criança começa a fazer vocalização. Vocalização são aqueles gritos que a criança dá, né? Antes de começar a falar as palavras, muitas vezes elas dão um grito quando elas estão achando aquilo divertido, elas dão a risada, e aqui a gente precisa estimular isso também. Então, a gente quer que a nossa criança faça mais vocalizações, para a gente entender que ela quer que a gente faça de novo aquela atividade. E a gente vai ter o surgimento das primeiras palavras quando essa criança tiver por volta de 1 ano, tá bom? 1 ano é mais ou menos um marco tanto para falar quanto para andar, e a gente precisa estar atento a isso. Bom, passando do exploratório, né, que ele vai se estender aqui ainda, a gente passa para um brincar funcional. E aí aqui a gente tem que tomar cuidado, porque brincar funcional não é tudo que a gente quer que a nossa criança faça, mas é importante. Então, o brincar funcional, a criança ali de 1 ano até 2 anos vai ter bastante. E o que é? É entender a função daquele objeto, daquele brinquedo, e poder reproduzir na brincadeira. Lembrando, a gente só pode reproduzir aquilo que ensinaram a gente. Então, não adianta eu colocar um carrinho na frente da minha criança e nunca ter mostrado para que serve esse carrinho. Preciso mostrar que ele vai para frente, ele volta, ele sobe a parede, ele desce, que barulho ele faz. Então, é um brinquedo que eu estou estimulando a atenção da minha criança, estou estimulando uma palavra, pode ser uma onomatopeia, por exemplo, e eu estou ensinando o gesto motor que eu espero que ela faça com esse carro. Então, aqui nós temos onomatopeias, muitas vezes direcionadas para animais ou barulhos que os meios de transporte fazem, né? Principalmente carro, avião, e a gente tem também as primeiras palavras. Pensando que nesse brincar funcional, ele se estende até os 2 anos, a nossa criança está desenvolvendo essa linguagem. Assim como o brincar está evoluindo, a linguagem também. Então, a gente tem a justa posição de palavras, que é quando a criança começa a combinar 2 palavrinhas. Então, dá mais, carro, azul, elas vão funcionar como frases, mas ela não vai ter a estrutura gramatical que tem uma fala de um adulto ou de uma criança mais velha. E aqui a gente tem um ponto importante também, que é a atenção compartilhada. Então, eu falei que a gente precisa ensinar o que a gente quer que a nossa criança faça com um brinquedo. Só que, se essa criança não está prestando atenção em mim, ela não sustenta a atenção e olhar no que eu estou fazendo, ela não tem como imitar. Então, eu preciso direcionar a atenção para que essa criança saiba o que ela precisa fazer. E aí a gente entra no brincar simbólico, que eu acho que muitas vezes é o que as pessoas acham que é, de fato, o brincar, né? Às vezes, o funcional e o exploratório fica tudo meio no mesmo limbo ali. E aqui não, aqui a gente já tem uma brincadeira que começa a ser mais elaborada. E o que é o simbólico? O simbólico é quando a gente consegue diferenciar significante e significado, né? Vocês vão ver que o simbólico, na verdade, da perspectiva da fono, ele vai servir aqui como avaliação do desenvolvimento dessa minha criança. Então, a gente vai sair de uma criança do funcional, então ela sabe que o carro é para ir para frente e para trás, e a gente vai passar a pensar como que a gente pode replicar as ações do dia a dia. Então, a gente tem, primeiro, o desenvolvimento do jogo que é autossimbólico. Então, a criança ela vai reproduzir nela mesma as ações que ela vê a mãe, o pai, a avó fazendo. Ou seja, pentear o cabelo. Toda vez que essa criança toma banho, alguém penteia o cabelo dela, ela passa a saber imitar essa mesma ação. Só depois que ela consegue reproduzir a ação que é feita com ela, nela mesma, é que ela vai passar para a fase do jogo simbólico imitativo. O que é o imitativo? Como o nome diz, é imitar uma ação.
Só que dessa vez ela vai imitar uma ação que ela não faz ou que não fazem com ela. Por exemplo, atender o interfone. Atender o interfone, a gente não espera que uma criança aqui de até 2 anos faça, né? Então, a gente tem uma criança que pode fingir que está pegando o telefone e atendendo, porque vê o tempo inteiro que esse interfone toca. Então, simula ações de adultos. Aqui, como essa criança tem entre 1 ano e 6 meses e 2 anos, a linguagem dela sofreu um boom, que é o que a gente chama de boom do vocabulário. O boom do vocabulário é quando a criança, ela de repente salta de 50 palavras para 200 palavras. A minha brincadeira vai ter que acompanhar. Se a minha brincadeira agora não envolve falar com a minha criança, não envolve elaborar frases e mostrar vocabulário, eu preciso repensar a brincadeira e o brinquedo. E os níveis do brincar, eles vão ser importantes justamente para isso. A hora que a gente tiver, por exemplo, no consultório da Fono, uma criança que prefere um brincar só exploratório ou só funcional, a gente sabe que alguma coisa aqui está acontecendo. Ela já deveria estar nessa fase e ela ainda não chegou. Por que será? Será que a linguagem dela ainda não está boa? Será que ela não consegue prestar atenção no outro para conseguir fazer a mesma ação nela mesma? Então, aqui a gente tem não só a justaposição de palavras, que são juntar 2 palavrinhas, mas a gente começa a ter frases simples. As crianças aqui, a gente espera que elas estejam falando frases de 3 itens, mais ou menos, né? Temos também a atenção compartilhada e começa a questão da troca de turno. A troca de turno é quando a gente tem a minha vez e a vez do outro. Então, eu preciso que essa criança aprenda a esperar. E quando a gente evolui o brincar simbólico, nos outros níveis dele, a gente chega finalmente no famoso faz de conta. E o que é o faz de conta, né? O faz de conta, ele vai depender de um vocabulário, de uma linguagem muito bem desenvolvida. Porque como é que eu vou criar que uma toalha pode virar a minha capa? Porque aqui a gente não vai inventar da cabeça que isso daqui de repente vai servir como outra coisa. A gente precisa identificar quais são as relações, né? Então, o que uma toalha tem de semelhante com uma capa? Será que é o formato? Será que é o tamanho? Será que é a cor? Será que eu vi em algum desenho e agora eu quero reproduzir na minha brincadeira? Então, aqui a gente já tem uma criança de 2, 3 anos que já é capaz de conversar frases elaboradas com 3, 4 itens mais ou menos, então já é uma linguagem muito bem desenvolvida. E a gente começa a verificar que a criança é capaz de usar um objeto substituto, que seria o jogo aqui com o objeto substituto. O que é isso? Não tenho o brinquedo que eu quero, vou colocar outro no lugar para que a minha brincadeira possa funcionar do jeito que eu espero. Que é o exemplo da capa. Ou, não tenho um celular e quero fingir que tenho um celular. Ao invés de fazer o gesto com a mão, tem algum item ali que eu poderia fingir que é, mesmo que ele não seja muito parecido, e aí a gente consegue aqui atuar. Bom, além disso, essa criança ela passa a realizar ações. Isso às vezes pode parecer que não tem muito a ver, mas na fala a gente tem uma sequência lógica, né? Eu não posso começar a falar de uma coisa e de repente voltar e de repente para frente, senão a gente vai se perder. Então aqui, a minha criança ela vai aprender a fazer a mesma ação e vai repetir com personagens diferentes. Por exemplo, eu tenho um zoológico, diferentes animais, e eu vou dar comida para o leão, para o macaco, para o pássaro e etc. Então, a gente tem a mesma ação com pessoas diferentes, né? Ou personagens diferentes. Só depois, essa criança é capaz de colocar mais uma ação e repetir com outros personagens. Por exemplo, para o macaco, eu dou a comida e levo ele para ficar perto da árvore. Com a girafa, eu vou dar comida e levar ela para o outro espaço em que ela fica. Isso daqui, essa criança precisa ter uma boa organização, isso vai se refletir na fala dela. Então, aqui a gente tem frases mais elaboradas. Essa criança começa a fazer narrativa. É aquele momento em que a criança, na verdade, ela começa a falar, você
é o personagem tal. Você não pode fazer isso, você tem que fazer assim. Então, ela começa a direcionar mais a brincadeira que ela quer que a gente faça. Temos brincadeiras com começo, meio e fim. Isso também é um ponto importante. Muitas vezes tem crianças, quando a gente pensa em alterações de linguagem, que elas vão só repetir a mesma brincadeira sempre. Ela não tem repertório. Às vezes ela não tem o meio da brincadeira. Ela sabe começar. Ela sabe que ela quer brincar daquilo. E depois isso se perde. A mesma coisa vai acontecer na fala. Se ela não sabe colocar começo, meio e fim, ela vai se perder. Ela vai começar e nunca concluir o que ela quer. E temos também o uso simbólico desses objetos quando a gente tem algum ausente. Bom, e aí a gente tem o brincar com regras, que são os jogos, né, de um modo geral. E a gente já tem uma criança de 4, 5 anos. Aqui a gente vai ter muitas vezes aquela fase em que a criança tem que aprender a lidar com a frustração dela, né? Aprender que a gente vai ganhar e que a gente vai perder. E a gente precisa também prestar atenção se essa criança sabe que no jogo que é de competição, que ela também tem que querer ganhar. Porque pode acontecer da criança que tem alguma alteração de linguagem, ela não entender que ela tem que se esforçar para ganhar de mim. Então, a gente precisa ensinar que é um jogo de competição, que ela tem que se esforçar para ganhar, eu tenho que me esforçar para ganhar. E é bom para quem ganhar e é bom para quem perder. Vai acontecer as duas coisas. Então, aqui a gente vai ter uma linguagem mais desenvolvida. A criança, com 5 anos, a gente espera que ela tenha adquirido já todos os sons do português brasileiro, né? Pensando que a gente está no Brasil. Temos a questão de contar quantidades e começar a associar com o desenho dos números. Temos o início do conhecimento das letras, isso cada vez mais tem acontecido mais cedo, né? As escolas estão adiantando esse processo, então quanto antes a gente trabalhar com formas e com letras, melhor, porque a gente já vai aproximando essa criança do mundo da alfabetização. E temos um termo aqui que é a consciência fonológica. A consciência fonológica ela vai ser uma habilidade que a criança precisa desenvolver para se alfabetizar. E o que é essa habilidade? É quando a criança consegue manipular os sons da fala. Então, brincadeiras com rima, como, por exemplo, cantar. Nas músicas, muitas vezes, a gente vai ter a rima. Será que ela consegue identificar? Será que ela consegue pensar numa outra palavra? Será que ela consegue criar uma música? Então, temos a consciência fonológica, que vai do nível da sílaba para o nível do som, que é o fonema. E aqui a gente tem uma criança que trabalha durante o jogo algumas regras sociais. Então, minha vez, sua vez, que a gente vai ganhar, que a gente vai perder, que nem sempre dá para a gente controlar. Tem a elaboração de estratégia, muitas vezes. Então, se é um jogo que eu tenho que disputar com ela, como é que ela vai fazer para ganhar? E a gente tem também algumas questões de lógica, né? Eu acho que um jogo que é muito conhecido e que trabalha bem essa questão de elaboração de estratégia e lógica e entender essa questão de habilidades sociais é, por exemplo, o cara a cara, né? Que a gente tem um jogo que parece ser fácil, quando na verdade ele não é, porque a gente está fazendo perguntas e abaixando a figurinha que na verdade é da negativa. E a gente tem uma questão que a criança faz as perguntas de qualquer forma. Então, ela não está pensando numa estratégia. Ela está querendo ganhar. Sem a estratégia, pode ser que ela dê sorte e ela consiga adivinhar o meu personagem. Com estratégia, ela vai fazer perguntas direcionadas e ela consegue chegar mais rápido na resposta que ela quer. E a gente tem alguns jogos de lógica também que começam a ter algum raciocínio matemático. Bom, para mim, como foi dito em algum momento aqui, o brincar é uma coisa séria. A minha perspectiva de jogos e brincadeiras, ela é um pouco diferente da perspectiva comercial. Na verdade, o jogo, o brinquedo e o brincar, ele vai ser o meio do meu trabalho, né? Então, o que eu gostaria é que mais do que a gente pensar se aquele brinquedo é divertido, se aquele brinquedo é legal, se ele está 100% adequado para a idade, qual é a função daquele brinquedo. Então, que habilidade eu quero desenvolver naquela criança? Ou que habilidade aquela criança já é capaz de desenvolver? E aí a gente consegue
achar jogos compatíveis com a idade e com as habilidades que essa criança tem que desenvolver. Então, investir no brincar é investir no futuro. Obrigada.